Deixa eu só responder aqui a Jaqueline Oliveira, muito gentil, querida, perguntando para nós, para mim e para o Ronaldo, como que está a nossa mãe. Então, eu já vou. Aqui o pessoal acompanha um pouco da vida da gente. A mãe está hoje, graças a Deus, hoje ela melhorou um pouquinho, ela conseguiu andar. Ela está dias sem andar, né? Cadeira de rodas, hoje ela conseguiu andar um pouquinho. E ela tem 13% só do rim dela funcionando, então. E ela está muito fraca para fazer diálise, ela tem que fazer diálise ou transplante. Então, a gente está vivendo um drama bem complicado, porque o sangue dela não está sendo filtrado, então ela tem muitas toxinas no sangue, e isso deixa ela confusa mentalmente, deixa ela sem movimento, sem conseguir comer, e está tomando agora, começou a tomar um antidepressivo. Então, a gente está vivendo um draminha bem complicado. Hoje de manhã eu e a minha irmã estivemos numa clínica no ProRenal para entender como que é o processo de diálise para uma pessoa que tem 90 anos de idade, muito fraca, ela está pesando 50 e poucos quilos, 50 quilos, ela está muito debilitadinha, mas eu quero agradecer muito o pessoal que está rezando por ela, que está mandando energia positiva, os nossos colegas do Instituto Casagrande, quero agradecer muito pelo carinho de todos vocês, sempre estão perguntando, sempre estão preocupados, e é tão gostoso saber que a gente tem por esse Brasil inteiro e fora do Brasil, pessoas que estão com a gente em oração, sintonia boa, energia positiva. Então, muito obrigado. Desculpa interromper, Paulo, Renato, eu queria aproveitar. da minha parte também, olha, que ela se recupere prontamente aí, toda a energia positiva aqui em nome de todos que estão acompanhando agora as orações, energias. Qual que é o nome dela mesmo, Renato? Amélia Casagrande. Amélia Casagrande. Então, olha, energia muito positiva aí, que Deus ilumine a saúde dela, que vocês possam aí cuidar dela com todo o carinho do mundo. Eu fui buscar, ela está conosco agora em Curitiba, e ela confia muito no padre Reginaldo Manzotti. Amanhã, por sinal, eu vou participar de um programa na TV Evangelizar, do padre Reginaldo. Que legal. Para ver se eu consigo gravar um vídeo para ela, porque como ela não pode ir até ele, né? Mas ele já fez um vídeo no aniversário de 80 anos dela, ele está gravando um vídeo para ela. Eu fui até ele, e ele gravou um vídeo, a gente fez aquele arquivo confidencial, e ele gravou um vídeo. Mas agora, nos 90 anos, deu a pandemia, ela completou 90 anos no mês de agosto, em plena pandemia, e olha que interessante, né? A pandemia, para uma pessoa de idade, é muito complicado. É complicado para todos, né? Mas imagine para uma pessoa de idade que ela era muito sociável, morava no interior, recebia visitas. Então, ninguém visita um idoso, ninguém é louco de visitar um idoso com 90 anos. O idoso que é amigo do idoso também não se visita. E nós ficamos naquele primeiro momento da pandemia, todo mundo com medo de visitar. Então, nós também, filhos, não visitamos. Ela ficou só com as cuidadoras. E ela entrou num processo depressivo. E esse processo depressivo de não sair de casa, né, para uma pessoa que já tem problema de insuficiência renal, insuficiência cardíaca, acabou complicando mais a situação dela, a ponto dela não conseguir mais andar. Ou andar muito pouco, ou perder o domínio sobre... e não conseguir comer. Então, ela está em um quadro bem debilitado, mas hoje, depois de 15, há um mês já, ela conseguiu dar alguns passos. Nós ficamos muito felizes. Então, tivemos um progresso ali, e trocamos de médico, não trocamos, acrescentamos mais médicos com ela, e estamos agora discutindo essa questão da diálise, estudando, e hoje eu e a minha irmã ficamos na parte da manhã atrás disso. Então. Mas só abrir esse parênteses, peço desculpas aí. Imagina, existe um ser humano aí, a gente sempre vê o Renato profissional, mas sempre é bom lembrar que existe, atrás do Ronaldo, do Renato, existe um ser humano aí, e que bom que nos conforta saber que ela está em boas mãos aí, sendo cuidada por vocês. Obrigado, Paulo. Mas só fechando essa questão que nós falávamos do bom professor, que tem espaço, é interessante, né, Paulo, porque o professor hoje, e eu vejo que as formações nossas vão ter que passar com fonoaudiólogos, para a gente melhorar a dicção, com aula de oratória, que a gente não se preocupava muito, porque além da metodologia, além da tecnologia, além da competência no conteúdo que o professor trabalha, tem uma pesquisa que foi feita, se não me engano, foi na Stanford, que levantou recentemente as qualificações de um novo professor, de um bom professor, e que fala, né, não é mais só o domínio do conteúdo, porque antigamente a gente tinha sido, o professor domina o conteúdo, não, o professor, na verdade, o domínio do conteúdo que era, na época, era saber. Hoje, o professor tem que saber correlacionar, porque às vezes o aluno chega com alguma informação que eu não sei. E esse é um problema que o professor não abria muito o seu conteúdo, ficava muito limitado, porque ele tinha aquela ideia
ou tinha aquele paradigma de que ele tinha que saber tudo, daquilo que ele se propunha a ensinar, da disciplina dele. Então, ele ficava muito fechado na caixinha dele. Hoje, não, eu tenho falado para os professores, a gente tem que ampliar a leitura do mundo. Então, o professor tem que ler, além de Vygotsky, Piaget, Saviani, ele tem que, na verdade, ter uma leitura de mundo para que ele possa correlacionar. Assistir muita coisa, ver filmes diferentes. Se eu gosto de filme de romance, eu tenho que ver um filme de ficção para eu poder me conectar com o aluno. Porque a conexão passa por eu entender, inclusive, um jogo eletrônico com o aluno. Não adianta dizer eu não gosto de jogo, porque eu falo isso, Paulo, e eu sempre faço minha meia crítica. Eu faço minha meia culpa. Porque eu, por exemplo, às vezes tem uma coisa nova. Aí tem um jogo. Eu não gosto de jogo eletrônico, então eu prefiro jogar dominó, jogar baralho, porque isso culturalmente, para mim, o baralho é muito mais interessante que um jogo eletrônico. Mas no meu aluno, a criança, quem tem filhos. É outro mundo, né? Tem outro mundo. Se eu ficar com o baralho, com o dominó, essa fala não é minha, essa fala é do Manuel Soares, que apresenta o programa É de Casa da Rede Globo, que ele fez uma palestra conosco, ele falou isso. Professor, eu não lembro mais o nome do jogo eletrônico que tá na moda agora. Que Fortnite. Fortnite. Não é Fortnite. Fortnite que meu sobrinho fala. É um outro jogo. Free Fire. Free Fire. Ele falou assim, se você não sabe jogar Free Fire, você está fora do mundo. E eu fiquei com vergonha, porque eu estava conduzindo a live com ele e não sabia, sabe? E aí, esses dias o meu sobrinho, que é o filho do Ronaldo, com 7 anos, ele falou bem assim, ó, você joga Free Fire? Fire, né? Fire de fogo, Free Fire. Fire de fogo. Tá, eu falei bem assim, não! Eu me senti assim, ó. Que absurdo! Aí eu lembrei do Manuel Soares, fiquei com vergonha. Eu falei, claro, se o professor disse que não, naquele momento eu vi que ele teve, porque o meu sobrinho ele tem uma referencial comigo, sabe? Ele quer tudo que eu faço, ele quer ser, no futuro ele olha muito para mim. E falou psicólogo, inclusive, isso, eu sou uma referência para ele. Então, aquilo foi um pouquinho de desapontamento, porque ele quer que eu faça o canal do YouTube dele, ele quer que ele venha conversar comigo as questões tecnológicas, conta que às vezes ele não faz a tarefa de casa, que ele engana o pai, que engana... Comigo ele conta o segredinho. E aquilo foi... Eu pensei, meu Deus, se eu fosse professor agora, né, eu me ficaria na saia justa. Então, eu tenho que aprender a conviver com essa realidade para estabelecer a conexão. Senão não cria vínculo, né? Primeiro, ampliar os assuntos, porque os alunos têm culturas diferentes, vivem realidades diferentes, e eu tenho que estar conectado com as realidades dele e tenho que levar o aluno a sair da realidade dele. O papel do professor é tirar o aluno de onde ele está para um outro lugar. E para eu levar para esse outro lugar, eu tenho que conhecer os lugares. Eu não posso ficar na química, na matemática. E eu lembro que eu fui professor de matemática e que eu fui treinado, vou até usar o termo, treinado para ficar na matemática. Ninguém me ensinou a correlacionar matemática de ensino médio, logaritmo, matrizes determinantes, trigonometria, com a vida prática. Principalmente no ensino médio, que é mais abstrato. É uma matemática mais complexa. Mas hoje não dá. E esses dias alguém falava, acho que foi, se não me engano, o Luquezzi, se você não conseguir correlacionar que você vai ensinar, não ensine, porque é sinal que não tem significado para o aluno. Se você não conseguir mais correlacionar com aquele... Claro que no ensino médio eu consigo relacionar com coisas mais abstratas e mais complexas, porque estou falando com o aluno mais maduro. Então, esta é uma realidade do que eu falo. A gente falava da Oxford, da pesquisa. Então, é conhecer mais, uma visão de mundo, ampliar, sem eu ter aquela necessidade de memorizar um monte de coisa. Sim. Saber onde buscar, saber fazer uma análise daquilo e ajudar o aluno a fazer essa análise. E aí manter as mesmas características de sempre, Paulo. É ter a boa didática, ter a boa didática, utilizar boas metodologias e ter a conexão com o aluno. Essa conexão com o aluno, que na minha época era desejável, na época que eu era professor, no início da minha carreira de educação básica, ou quando fui aluno, hoje é indispensável. Sim. O que era desejável antigamente, o professor que fazia mais sucesso comigo, com você, é o que tinha conexão com a gente. Mas nós suportávamos o outro, e nós decorávamos, estudávamos, aquela aula chata, a gente convivia. Hoje não convive. Era obrigado, né? Ele vai ser substituído, professor. Sim. Porque se houver redução no quadro de professores, que eu não... essa redução vai se dar por professores que não vão conseguir estabelecer a conexão ou que vão ficar limitados naquela sua área de atuação, naquela aula talvez menor, e que não tem uma boa capacidade de comunicação. Porque a capacidade de comunicação, ler bem, falar bem, ouvir bem, são, na verdade, escrever bem,
são competências fundamentais. E deixa eu te perguntar uma coisa, Renato, pensando agora sobre essa questão da correlação, realmente, se você chegar assim com um problema de matemática que envolva o Free Fire, por exemplo, olha, tá certo que é um jogo de tiro, tem bala, já é uma questão mais polêmica, mas olha... O que é o Free Fire? Me explica um pouquinho, Paulo. É jogo de tiro, assim... Meus amigos, nós que não sabemos o que é, o Paulo é mais novinho, os mais aí, como eu gosto muito de jogos eletrônicos, desde pequeno até hoje, eu sou um gamer adulto, mas o Free Fire, por acaso, eu não jogo, mas é um jogo de tiro, assim, de competição, de times, e vão lá e jogam um com o outro. Se você colocar um problema de matemática envolvendo ali o ângulo, não sei o que, da estratégia e tal, você vai ver que você vai fazer o olho da criança brilhar, por isso que tem que haver esse vínculo, e para isso o professor tem que sair desse mundo mesmo e tentar entrar no mundo da criança, não só no jogo, mas no TikTok, na questão do canal do YouTube, os canais mais populares, entender qual que é a realidade, o dia a dia dessa criança hoje, porque é muito diferente de quando eu era criança. E eu acho que uma das principais habilidades, Renato, que o professor pode desenvolver hoje para ser um bom professor, e que a máquina jamais vai substituir, é a capacidade de despertar no aluno o gosto pela aprendizagem, de manter aquele aluno motivado e com sede de crescimento, de aprender. Porque hoje, a realidade de um aluno que hoje está viciado em celular, é ansioso, tudo é um saco, não sei o quê, é muito diferente da nossa época. Então, você conseguir tirar o aluno um pouco dessa ansiedade, desse TikTok, desse vício em celular, em jogo, não sei o quê, e você conseguir manter essa mente ansiosa, concentrada em você, e tornar a aula uma experiência prazerosa, criar essa conexão, é algo que não tem preço, né? E eu acho que é a maior coisa que um professor pode ter hoje, e até provoca os professores aqui em refletir como que está esse teu nível de conexão e vínculo com os seus alunos, e quanto você está se desenvolvendo nessa habilidade que é essencial para você transmitir qualquer conhecimento. Eu acho que essa capacidade de conexão, que às vezes a pessoa pensa, não, vamos discutir inteligência socioemocional, é porque eu tenho que chegar afetivo com o aluno. É mais do que isso. A afetividade é fundamental, né? Porque, afinal de contas, somos seres humanos e acho que a porta de entrada para você ter uma conexão, mas você não pode ficar ali, porque o aluno vai perceber imediatamente se você está fazendo uma conexão por obrigação ou por necessidade, sim, ou simplesmente porque a relação do professor com o aluno é uma relação duradoura e por muito tempo. Então, você tem que estar. Agora, tem que fazer essa conexão, tem que ter essa habilidade e tem que entender do mundo deles. Mesmo que você não goste de filme de ficção, você tem que saber quais são os filmes que o que é Star Wars, o que está na moda, né? Eu confesso que para mim é tudo um sacrifício isso, né? Sim. Porque a gente tem um pouco de preguiça, porque você tem tantas coisas, mas na hora de se propõe na hora de preparar a minha aula, eu tenho que pensar nisso, porque senão eu não vou conseguir. E outra coisa que tem que tomar um cuidado muito grande, que é o professor estabelecer essa conexão, e aí o aluno começa a se realizar e vai jogar, e o professor tem que saber que ele é o professor e que aquilo é a porta de entrada para despertar o interesse para alguma coisa, que você tem um compromisso com a cultura, com a formação do aluno, com levá-lo para um outro lugar, como eu acabei de falar. E muitos professores, eles descobrem uma coisa que eu tenho um pouco de medo, Paulo, que é a mosquinha lá, mordido pela mosquinha, pelo mosquitinho, pela vaidade. Então, quando você começa a conquistar essa conexão com o aluno, e o aluno passa a gostar de você precisa sair daquela linha, daquele momento talvez mais prazeroso, para um momento um pouco mais de dificuldade, que vai exigir o esforço do aluno, porque a aprendizagem, eu quero sempre reforçar, a aprendizagem requer esforço. Eu tenho que, às vezes, penar lendo um livro de Fernando Pessoa, senão eu nunca vou ler livro, eu vou ficar só no Harry Potter. Então, eu tenho que sair do Harry Potter e ir para o Fernando Pessoa. Eu preciso levar para a Cecília Meirelles. Eu preciso que ele conheça Machado de Assis. Eu preciso que... Eu vou indo e vou levando para autores mais complexos, senão eu vou ficar sempre tratando como uma criança. Ele vai amadurecendo comigo, o professor tem que levá-lo a conhecer os grandes pensadores. E, portanto... Pode concluir. E, portanto, ele precisa sair de uma zona confortável para uma zona um pouquinho mais de desconforto, mas o desconforto tem que ser desafio. Então, o professor tem que ter uma capacidade de tirá-lo da zona de conforto para uma zona de desafio. O aluno adora desafio.
Agora, o que acontece? O professor, às vezes, consegue construir a zona de conforto e ele tem que levar para uma zona de desconforto. Se ele não transformar esse desconforto, que inicialmente é um desconforto para o aluno, um desafio, ele não vai levar o aluno lá. E o que o professor, alguns professores ficam? Eles ficam só no superficial, que é o que acontece, às vezes, e aqueles professores que ficam no conteúdo superficial, que não aprofundam, que canta musiquinha. E eu tenho uma professora do ensino médio, não vou citar o nome por respeito, que eu amava a professora. Eu não aprendi nada com ela. Ela tinha uma capacidade de estabelecer vínculos afetivos enormes. Ela cantava com a gente. Mas depois de um tempo eu comecei a ver que era uma delícia ter aula com ela, mas não aprendíamos nada, porque ela não aprofundava nada, ela não queria, porque ela queria manter a relação. Aquilo ela não se incomodava com ninguém. Ninguém reclamava dela para a diretoria, naquela época que a gente ia reclamar para a diretoria. Então, quando o professor estabelece, às vezes, um vínculo afetivo, e o aluno não tem um senso crítico apurado, e o pai, às vezes, não tem também, ele vai passando a mão na cabeça e fica só naquela parte gostosa da aula. E o professor pode, é um joguinho, é não sei o que lá. Mas o papel do professor não é ensinar o aluno a jogar. O jogo é o meio para levar o aluno para o lado complexo. Senão eu não posso levar a montanha até Maomé. A Maomé tem que vir até a montanha. A montanha continua lá, meu amigo. O que alguns professores querem fazer? E não professores, pais também. Pega a montanha e leva até Maomé, e diz para Maomé, Maomé, não saia, não precisa fazer nenhum esforço. Eu dou tudo na boquinha. Esses dias, o ex-reitor da Federal do Paraná falava numa palestra, esqueci o nome dele, já vou lembrar o nome, o Zaki Akel. Falava numa palestra um tempo que, eu não sei nunca a casa que ele estava, e que a menina de 17 anos, eu guardei, não sabia descascar uma laranja, e chegou para o pai e pediu, descasca para mim a laranja, porque ela ia descascar a laranja e ela ficava só tirando. Aquela descascar aquela laranja assim redondinha, toda a casca, que eu lembro que eu adorava, que é quando a casca não quebrava. Eu aprendi a descascar uma laranja com 6, 7 anos, porque meu pai só descascou laranja para mim, minha mãe, quando eu não conseguia realmente descascar. Depois eu tive que aprender a descascar a própria laranja. Nunca ninguém me deu laranja descascada e nem a melancia cortada. Aí nem uma mão descascaram também. Eu tive que descascar minha fruta para comer. Eu adoro quando eu ganho, por exemplo, hoje, pedacinho de mamão cortadinho, a melancia cortadinha, que me dá quando eu tenho um privilégio. Mas se não tem, eu vou lá e descasco. Mas você pega uma menina de 17 anos e não sabe descascar uma laranja, é porque ganhou o tempo inteiro a laranja descascada do pai. E daí pediu o pai descascar a laranja, que ela não sabia descascar. O que o pai fez? Descascou a laranja para ela mais uma vez. Então, esse exemplo da laranja é típico, às vezes, de uma geração que não aprendeu a descascar sua própria laranja, chega na escola e não quer descascar a laranja. E aí, o que o professor faz? Para não criar problemas futuros, ele descasca a laranja também. Então, são outras laranjas que ele vai descascando, e aí o aluno vai para a vida profissional, e trabalha muito. Despreparado e não sabe descascar laranja. Só que daí o líder dele não vai descascar laranja, o colega não vai descascar laranja, e vem laranjas complexas. E a faca não é tão boa. E aí ele não tem nem a faca boa, nem a laranja boa. E nem sabe. Tem que descascar, e ele é excluído do mercado. E ele tem aonde? Ele fez curso não sei aonde, estudou na escola X. E se frustra, né? E se frustra, você sabe. Então, esse cuidado que, às vezes, o professor, nessa ânsia de querer fazer conexão com o aluno, ele pode ficar apenas na superficialidade. E nós não podemos ficar nisso. Nós temos que levar o aluno a refletir. É que nem quando eu faço uma palestra, Paulo, para fechar esse tempo, e eu sei que eu posso brincar a palestra inteira, eu sou bem humorado nas minhas palestras, ao vivo principalmente, porque aqui eu não consigo muito ainda. Acho que não combina muito para essa piada, eu fazer uma piadinha para o computador. Isso eu tenho que ter uma correspondência com o público, a gente tem que dar risada junto. Eu não consigo ter muito humor, eu tenho uma naturalidade, isso eu já tinha, né? Mas aquele humor, as piadinhas que eu fazia, que às vezes dançava, eu não consigo fazer aqui sentado. Então, isso não substitui, não consegui ainda encontrar esse tipo de conexão com o meu público aqui na internet. Mas eu lembro que quando eu vou fazer, se eu for pelo aplauso da plateia, que às vezes me aplaude 7, 6 vezes durante a palestra, que eu consigo tirar boas gargalhadas, aquele momento que eu tiro uma boa gargalhada e é pensado, é apenas uma conexão para eu quebrar o estado, ir para um outro lugar, despertar o interesse, que ele está quase dormindo, puxar de novo, eu tenho 15 minutos para abordar né? Não é o fim. Com mais profundidade, e daqui a 15 minutos eu tenho que saber que preciso de um novo gancho para aprender atenção, porque o que vai acontecer? Quando eu aprofundo um tema, 15 minutos ele é o tempo que eu tenho para ele não se distrair de novo, não se desligar. Quando vai passando os 15 minutos, eu tenho que ter ou uma história para contar, ou um pequeno videozinho, ou uma música, alguma coisa correlacionada com o tema, eu quebro o estado, ele volta para mim, a gente dá uma risada
e eu volto a aprofundar o tema. Mas o que acontece com a mosquinha verde é você querer ficar só na piada e ficar 1 hora dando palestra, todo mundo dando risada, as pessoas adoram a palestra, te aplaudem de pé e depois não levam nada para casa porque a piada não vai junto. Então, é isso que eu tenho que dizer, só trazendo esse exemplo, que o professor tem que tomar um cuidado, porque às vezes nessa ânsia de querer ser apreciado, porque nós vivemos numa sociedade que todo mundo quer ser apreciado, todo mundo quer ser aplaudido, isso eu discuti esses dias com uma pesquisadora, que isso também acontece na academia, é a mosquinha da vaidade, que a gente acaba não falando mais o que tem que ser falado e fala o que as pessoas querem ouvir. E a gente ministra o que as pessoas querem. Então eu fico só no chantilly, só na cerejinha do bolo, e não vou para o conteúdo em si, para a essência, para o bojo da coisa. Você sabe, Renato, de tudo que você falou, nossa, várias coisas me vieram à cabeça. Em primeiro lugar, realmente nessa ânsia, às vezes, do professor que se conectar ao aluno e querer ser querido, querer ser amado, acaba esquecendo da hierarquia, do respeito, da disciplina, e ainda mais uma juventude que também, às vezes, dentro de casa não tem esses limites e acaba pensando que tem as suas laranjas descascadas aí até a fase adulta, e um dia essa criança... Na verdade, hoje até tem os chamados adolescentes de 30, 40 anos, né? Porque ainda estão com 40 anos, morando na casa dos pais, nunca tiveram que pagar suas próprias contas. É o adolescente, né? Adolescente, que ele não fica adulto nunca, né? Vai fazendo uma pós, e depois faz isso, daí faz aquilo, não sei o quê. E justamente a gente, numa ânsia de amor, assim, às vezes, acaba criando uma pessoa totalmente despreparada para a dura realidade da vida, do mercado de trabalho, porque o mercado, teu chefe, não vai ter esse carinho que teu pai teve, que tua mãe teve. Mas falando aqui, eu vi um comentário do TikTok que eu não gosto, não sei o quê. Ninguém tá falando aqui também que você precisa ser... Deixa eu contar para vocês também que eu estou relutando com o TikTok. Eu não gosto do TikTok e eu confesso que eu não gosto com uma certa ignorância. Eu acho uma palhaçada, bem sincero aqui, né? Mas eu sei, só para ter uma ideia, que eu tenho que conhecer o TikTok, porque daqui a pouco, muitas pessoas que estão aqui assistindo a palestra vão falar no TikTok e eu vou ficar fora. Eu sou assim, Paulo, eu sou retardatário. Eu não sou um cara high-tech assim na frente. Eu gosto de tecnologia, eu troco meus aparelhos, as coisas que são mais fáceis. Às vezes eu economizo lá para trocar o aparelho, mas eu tenho uma preguiça eu não sou um cara high-tech tecnológico, e aí eu vejo o TikTok, a primeira coisa que eu vejo é aquela brincadeira que eu penso, eu não tenho tempo para isso. Eu demorei para entrar no Instagram, hoje eu adoro o Instagram. Eu tinha Orkut, demorei para o Facebook, Instagram. Agora eu já não gosto do Face, eu gosto do Instagram. Tanto que eu vou fechar pessoais do Facebook, vou ficar só com a página, eu gosto do Instagram, não gosto do Face. Agora quando eu me afeiçoei ao Instagram, é o TikTok. E aí eu já não, você não vai ficar nunca. Não, mas só para deixar claro, Renato, que ninguém tá falando aqui que você precisa, por exemplo, ter o TikTok e ficar postando e ficar sabendo. Não, mas se você é professor, se você quer criar vínculo com o seu aluno, você precisa saber que o TikTok existe, que é isso, ver que nem a minha filha tem. Eu dou uma espiadinha, vejo que as bobeirinhas, dancinha, não sei o quê, eu sei que existe. O Free Fire, eu não jogo Free Fire, mas eu sei que existe, que é um jogo assim, que tá na moda, tal. Eu sei que a Luluca é um canal que as crianças adoram, não sei o que, no YouTube não precisa ficar assistindo do Luluca, mas você precisa estar ciente de como que é esse universo atual da criança, ou do jovem, enfim. Não quer dizer que você precisa ficar no TikTok ali também, se forçando a isso. Mas, Renato, eu queria trazer aqui, eu trouxe uma pauta mais provocativa, até da educação na questão macro, que é o que eu queria inicialmente aqui falar com você, a respeito do seguinte: eu vou perguntar como leigo, tá? Porque eu não sou especialista em educação e gostaria que você me esclarecesse. Pois bem, trazendo aqui dados do PISA, que eu fui pesquisar. O último PISA foi realizado em 2018, entre 76 países, o Brasil ficou em 66º em ciência, 70º em matemática e 57º em leitura. Ou seja, nas últimas colocações do PISA realizado entre 76 países. Inicialmente, isso me chocou bastante. Falei, poxa, será que a gente é tão ruim em educação assim? Sobretudo porque é estatístico que nas últimas décadas houve um aumento exponencial em questão de montante investido na educação. Ou seja,
é bastante dinheiro que é investido, inclusive proporcionalmente ao PIB. O Brasil gasta 6% do PIB em educação, é superior a outros países. Claro, Alemanha, Japão não precisa investir tanto porque ele já tem toda uma base de educação formada. Mas se a gente comparar com países assim semelhantes, México, Uruguai, Argentina, Chile, ainda é um país que investe muito em educação. Tem pouca eficácia, porque os resultados aumentou-se exponencialmente o investimento, mas o Brasil piorou na questão do PISA. Então, eu queria que você visse, que você passasse qual que é a sua visão a respeito disso, da falta, talvez, de eficiência nos recursos aplicados na educação, e como é que a gente pode fazer para sair dessa situação tão deplorável no ranking internacional e em um mundo cada vez mais globalizado. Ótima colocação aí, Paulo. Acho que gera uma bela discussão, porque são vários fatores, e são fatores que passam desde a questão de analisar o histórico que nós temos culturalmente, portanto, como você falou da Alemanha e de outros países desenvolvidos, que não tem toda uma questão atrasada, passivo enorme. Um passivo, é bem isso, um passivo educacional que nós temos, que nós... a Constituição de 88, que é recente, se pegar em termos de história... Históricos. Ela que abriu um pouco para melhorar nossas taxas de alfabetização, para diminuir a taxa de analfabetismo. Nós temos, há pouco tempo, indicadores concretos para avaliar as escolas, avaliar os sistemas educacionais. Então, nós vivemos ainda, nós estamos engatinhando nisso aqui. Há recentemente um Plano Nacional de Educação, que estabeleceu metas, e temos vários fatores que poderia explicar. Começando um que está bem recente agora, que é as eleições municipais que ocorreram. Nós temos um problema aqui no Brasil de ter muitas políticas de governo que sobrepõem as políticas de Estado. Isso acontece no governo federal, vamos pegar a intervenção ontem do ministro da Educação, querendo fazer uma intervenção nas universidades para poder proibir o ensino remoto, e daí, de repente, tem que voltar, cancelou a medida. Ontem nós tínhamos uma portaria do MEC proibindo o ensino remoto na educação superior, que é um absurdo, porque, na verdade, em vez quer andar para trás, e coisas desse tipo. Por quê? Porque há uma política de governo que quer se sobrepor a uma política de Estado. Nós não temos políticas de Estado bem definidas. Então, o que acontece agora? Muitas prefeituras que estão mudando de prefeito mudam praticamente tudo. Muda a equipe, muda o secretário de Educação, porque o secretário de Educação é um cargo político. Então, está muito atrelada a questão do poder local em cima de um poder da educação. Nós talvez teríamos que ter um órgão regulatório que fosse um pouquinho mais apartidário. Veja bem, veio um governo do PT, então começou aquela discussão da questão ideológica. Veio o governo Bolsonaro, novamente, uma questão ideológica. De um lado, pegar os dois extremos, né? Então, começa aquela briga, e o professor sempre, nesse caso, é mais vitimizado, e o aluno é a maior vítima. Ainda, não estou colocando o professor, só defendendo o professor, porque nós temos também, dentro dos próprios sindicatos, interesses corporativistas, que muitas vezes eles se colocam acima do interesse do aluno. Né? E isso há uma grande discussão em cima disso. Depois nós temos um problema de gestão. Você mesmo falou do PIB, nós temos um problema do dinheiro que não chega na escola. Ele passa por órgãos X, e quem decide aonde vai, muitas vezes, pode ser o prefeito, e o prefeito tem interesse muito mais numa obra eleitoreira do que investir numa aprendizagem de um aluno, um investimento da formação do professor, que não vai ter resultado palpável. Eu que trabalho com muitas prefeituras, eu vejo que o prefeito às vezes tem interesse se eu consigo tangibilizar o que eu entrego. Mas formação de um professor, ou a transformação, ele dá menos voto que construir uma quadra de esportes, que não vou dizer que a quadra de esportes não seja importante, vou dizer que muitas vezes os recursos são controlados. E até outra coisa, para quem desvia a verba, é muito mais interessante desviar com obras do que... É mais fácil desviar com obras, desviar com burocracias, com os trâmites. Então, nós temos que ver que o dinheiro que chega na escola para o diretor é muito pequeno. Fica no meio do caminho. Ele fica no meio do caminho nessas burocracias. Eu, por exemplo, Paulo, não vejo muito sentido em ter uma estrutura estadual de ensino. Eu acho que tem que ter uma estrutura municipal. Nós temos hoje um MEC cheio de gente, nós temos cada lugar tem os seus conselhos com mais gente,
Nós temos as secretarias estaduais de educação, vou pegar o Paraná como exemplo, mas eu trabalhei, fui chefe do departamento de ensino médio, toda uma equipe do departamento de ensino médio, do ensino fundamental, na educação de jovens adultos, departamento, daí tem aqui no Paraná, são 30 e poucos núcleos regionais que também têm suas estruturas. Uma burocracia, muitos cargos políticos. E Sim. Depois nós ainda temos a escola, que é lá que acontece, no professor. Então, nós temos então, o governo federal, e temos o governo municipal, com as secretarias, que só atende o Fundamental 1, o Fundamental 2, e que não entram na escola do ensino médio. Uhum. Então, eu fui fazer uma vez uma rodada de negociação com um candidato a prefeito do PMDB, como convidado, como especialista, em São José dos Pinhais, que é o Rocha Loures, que ele era candidato a prefeito, e ele me convidou para fazer um debate numa dinâmica bem legal, que as pessoas ficavam a comunidade fica todo num círculo, e ficamos eu e o candidato a prefeito, e as pessoas jogavam perguntas. E eu respondia como um especialista sobre o IDEB, por exemplo, e o prefeito responderia como o que ele poderia fazer. Às vezes o prefeito nem sabia, o candidato nem sabia o que era aquele tema, e eu decifrava aquilo para ele. E eu lembro que os grandes problemas que os pais apresentaram naquele momento não era da escola municipal do prefeito, que o prefeito não tem interferência, era da escola estadual, que estava mais distante do prefeito, porque o prefeito não tem uma ingerência na escola, no ensino médio, por exemplo, é o governo estadual, que é Pegue São Paulo, é todo o secretário Rosselli, é todas as escolas. E o diretor da escola estadual responde para o chefe de núcleo que fica não sei aonde, que responde para o secretário de educação que fica... Nos Estados Unidos, Paulo, a cada 8, 10 escolas, compõe um distrito. Eu tive a oportunidade de conhecer muitas escolas lá. Esse distrito de 8, 10 escolas, que estão próximas, elas elegem, tem um conselho, em vez de o conselho escolar ser da escola, ele é do distrito. Daquelas 8, 9 escolas. E esse conselho de pais administra todas aquelas escolas. E é o IPTU que gera muitos recursos, vai direto para aquilo lá. Então, o IPTU vai direto, o pai paga o IPTU e vai direto para a superintendência, que não é a Secretaria de Educação. Não tem Secretaria de Educação, assim, essa superintendência enxuta, o MEC discutindo as políticas dele e a superintendência. Esse superintendente que é o secretário de Educação deles, que atende 8 ou 10 escolas, e que os pais contratam. Pais contratam por competência, vão analisar. E esse superintendente recebe metas. Ele tem que... É o PISA, é a escola... Uma profissionalização, uma mentalidade de gestão, né? Na verdade, ele vai escolher os diretores, e ele é admitido pelos pais. Quem demite superintendente são os pais. Não existe a interferência direta do partido X, do partido Y. A escola é da comunidade, não é do PSDB, nem do PMDB, nem do PT. Ela é da comunidade. Quem vai dirigir as decisões macros é o MEC, aprovado pelo Congresso deles lá. E aí, portanto, é o papel do governo federal, mas que não muda, porque mudou o governo, muda as políticas. Elas não avança. Não é porque mudou. Entra um republicano, entra um democrata, que nós tínhamos a mudança agora, entrou um democrata, não muda nada praticamente, porque a política educacional é do país, não é do partido. Veja que nós tivemos mudanças, o tempo inteiro eles mudam de partido lá, entra o republicano, o democrata, e não muda a área educacional. Aqui no Brasil, nós estamos numa briga, por exemplo, com o bolsonarismo, querendo tirar tudo que o petismo fez, o petismo, na verdade, brigando, e fica essa situação, e o professor... Começa a construir a casa, chega o outro, demole a casa, começa do zero. Daí, isso custa dinheiro, isso custa energia, isso custa tempo, e tem mais um custo, o desgaste e a descrença, muitas vezes, que gera lá na ponta da escola, que o professor diz que eu não acredito mais, eu não quero mais isso. Entende? Então, nesse caso, o professor é vítima no processo, porque ele não tem voz para isso aqui, e ele se torna refém de um sistema viciado. Um sistema viciado, e aí quando a gente pega os resultados, a gente olha do seguinte, não, mas o que dá para fazer mais? Claro que nós temos professores que não são bem formados, nós temos dinheiro que é desviado, nós temos formações... Mal gasto, né? Não só desviado, mas mal gasto também. Mal gasto, universidades que não preparam, às vezes, os professores, porque as universidades estão devendo muito tempo uma conexão com a escola que não tem, pesquisas que muitas vezes são feitas e não chegam até a escola. Então, nós temos tantos problemas para poder justificar esse PISA, que eu diria para vocês o seguinte, só mesmo com uma grande revolução para a gente poder acertar isso. Porque só que a gente não é que nós não estamos crescendo, nós estamos indo aos pouquinhos, mas é muito lento. Nós já fomos, Paulo,
tiramos penúltimo e último lugar no PISA. Quando você coloca esse resultado do PISA, eu digo que nós estamos muito melhor que há 15 anos, que há 20 anos. Quando foi implantado o PISA, nós ficamos em último e penúltimo lugar. Mas nós ainda, o duro que nós crescemos um pouquinho, os outros países também crescem. Porque cada um faz sua tarefa. Ritmo maior, assim, né? Se você for ver também crescimento de outros países asiáticos, assim, é uma coisa que nem se compara. Singapura, China, Hong Kong, Coreia do Sul. Mas o que eu ia te perguntar relacionado a isso, Renata, até para defender um pouco do PISA, porque eu achava que era muito... O pessoal está perguntando, ó, quem já está inscrito não precisa se inscrever de novo, tá? Então, uma vez basta, é só quem não se inscreveu. E está aberta a inscrição ainda, que foi liberado. Renato, olha só... Aqui a gente estava falando sobre essa questão do PISA, e que para mim chocava, mas depois eu falei, não é tão chocante na verdade, porque o PISA ele é realizado entre 76 países, ou seja, os países que estão à frente do Brasil são países avançados. Se você for comparar o nível do IDH do Brasil, em questão de IDH, que também é de 2018, o Brasil está na 79ª posição entre 179 países. Então está relacionado ali, ó. Porque então ali nesse PISA não entra países da África, não entra países subdesenvolvidos, entram países avançados. São países da OCDE e são, na verdade, países que têm uma política, mas eu acho que está certíssimo. Nós temos que olhar para eles e temos que... Para a realidade. O nosso brasileiro estão competindo com esses países, nós temos que olhar para eles. Eu acho que inscrever o Brasil no PISA foi o Fernando Henrique Cardoso que fez isso, foi muito bom, porque nós não tínhamos essa visão. Quando eu era professor, naquela época, não tinha essa visão de como nós estávamos comparado com os outros países. É interessante, e tem que dizer o seguinte, Paulo, nós estamos lidando com média, mas quando eu pego escolas, nós temos escolas muito superiores a outros países. Eu até fui atrás. Inclusive, de pegar só o PISA separado, isolado... Nós temos resultados... Estaria no 5º lugar, eu vi. Se pegasse as melhores escolas particulares do Brasil, o Brasil estaria em 5º lugar no PISA. Então, realmente, se você... Nós sabemos como fazer, Paulo. Não é que nós não sabemos. Nós não conseguimos, às vezes, fazer. Mas nós sabemos como fazer. Primeiro, aqui no Brasil, nós temos um problema de escola pública. Nós temos, por exemplo... Eu esqueci o percentual agora, mas, se não me engano, só 18%, 20% de escolas tem biblioteca. Não tem. Laboratório, então... Pouquíssimas escolas públicas têm laboratório. Claro que talvez o laboratório, agora, com a questão da virtualização, a gente possa avançar mais. Relevar. Mas escola clássica com laboratório não tem. Biblioteca não tem. Então, eu que viajo muito e conheço a precariedade da educação, da escola, em geral, né, das condições que os professores têm, de escola. Vou dar um exemplo. Nós vivemos um país tropical, um clima muito quente. Esses dias eu fiquei apavorado de ver alguém falando sobre a eleição, que não poderíamos fazer a eleição muito tarde, perto do Natal, porque tem escolas muito quentes e que o mesário ia sofrer muito o dia todo naquela escola. E o professor fica 200 dias naquela escola, 40 alunos, é verdade. Que é insalubre, que o aluno não aprende. Você sabe, quando você chega um momento que o clima, você não tem ânimo à tarde. Sim. Esqueça a pandemia, aquele calor. Mas não tem ar-condicionado, não tem condições, tem muita escola que não tem banheiro encanado. Então, nós temos que olhar que o Brasil tem regiões muito fortes. E quando eu pego PISA, eu pego tudo isso, eu pego aquela escola assim... No Amazonas, pega... Outra coisa, Paulo, eu tenho muitos lugares que não tem professor formado. Não tem professor de matemática, não tem professor de física, de química, de biologia. Então, o professor faz um esforço, é um trabalho hercúleo. Sim, são heróis. Ele não estudou aquilo. Mas é melhor ter um professor não formado que não ter professor. Sim, claro. E deixa eu te falar uma coisa, Renato, assim, em relação a uma outra questão aqui que eu vou falar como aprendiz, né, porque eu não sou especialista na área, mas olha, aqui é uma questão fundamental nessa equação que a gente está desenhando. Daniel Kahneman, prêmio Nobel, falou que a estrutura da personalidade, nosso cérebro, ele se forma na primeira infância. Se você não tem uma educação saudável, desde a pré-natalina ali, no ventre da mãe, até ali os seus 8, 9 anos, se você tem essa educação comprometida, fica muito difícil você recuperar depois um aluno que não teve essa base. Entretanto, matéria da Gazeta do Povo. Eu não sei se o pessoal tem ideia de quanto é gasto por ano com um aluno universitário de faculdade pública no Brasil. Eu fiquei impressionado, porque aqui depois eu vou deixar o link até para vocês acompanharem,
matéria da Gazeta do Povo, segundo a OCDE mesmo, que o Brasil gasta, em média, $14 mil por ano por aluno da universidade pública, o que daria hoje, convertendo R$75 mil por ano, que seria R$6.300 por mês. Pensa se você tivesse para pagar R$6.300 por mês em uma universidade privada, o nível da universidade que você não conseguiria para o curso. Mais ainda, peguei aqui os alunos que são para se formar em 4 anos, não se formam em 4 anos. Se você pegar aqui, por exemplo, a Mariana Dias, que foi a presidente da UNE, do ano de 2018 a 2019, ela estuda pedagogia há 8 anos já, ou seja, ela está há 8 anos estudando pedagogia. E daí existe todo esse custo para se manter um aluno em universidade pública, que a gente acha que é grátis, que é barato, mas custa muito mais caro do que uma Dom Cabral, do que universidades de excelência. Em contrapartida, na creche, se a gente for para o ensino infantil, o Brasil gasta R$3 mil por ano por aluninho, R$250 por mês. Ou seja, existe um caminhão de dinheiro solto, jogado no ensino superior, e a base ali é muito precária. A primeira infância, a educação ali, infantil, média, ali, ensino básico e tal, recebe muito pouco. Como é que você enxerga isso? Porque se Daniel Kahneman mesmo já provou que a gente precisa o quê? Trabalhar a primeira infância para você dar condições a essa pessoa ter, porque depois para recuperar fica muito difícil. E hoje há uma desproporcionalidade onde se gasta uma quantia enorme em alunos de federal, que às vezes ficam 8 anos ali cursando, enquanto que a criança na creche está ali sem marmita, sem merenda e sem professores valorizados, e enfim. Como é que você enxerga essa situação no Brasil? Olha, Paulo, eu quero só separar um pouquinho aí do joio e do trigo, porque essa informação eu já estudo há muito tempo, eu acho que é bem relevante, mas nós temos 2 pontos. Primeiro, acho realmente que o valor é desproporcional, no entanto, a gente quando mistura e coloca tudo no mesmo saco, nós temos que entender que a universidade tem um trabalho de pesquisa que é caro, que é nobre e que está colocado junto, porque mistura aí o que é ensino e o que é pesquisa. Então, não que com isso eu estou defendendo que a universidade não tenha que buscar outros recursos, eu tenho uma visão nesse ponto, eu acho que as universidades estão devendo isso para nós, e também entendo um pouco a razão, que elas não querem ficar refém no mercado, mas ao mesmo tempo acho desproporcional. No entanto, esse recurso, quando a gente pega o recurso da universidade e do número de alunos, a universidade não trabalha só com ensino, ela trabalha com ensino, pesquisa e extensão. E esse tripé é fundamental e é um custo geral. Então, vamos fazer justiça nesse ponto. É um ponto que eu acho que tem que ser levado em conta, que a Escola de Educação Básica não faz pesquisa, ela trabalha com ensino. Agora, é claro que o valor é muito distante do que se investe na educação inicial do que se investe na educação final. Esse é um ponto que tem que ser levado em conta, porque se tirar da Universidade Federal, e aí temos muitas questões corporativistas também, vou passar a mão na cabeça das universidades federais. Tem muita coisa, tem ainda... veja agora o movimento que as escolas de educação básica fizeram para implantar o ensino remoto, muito mais rápido que a universidade, que ficou demorando, às vezes, 6 meses para poder migrar para o ensino remoto, que é muito confortável até eu dizer, eu não vou entrar nesse processo, porque o meu salário está garantido, porque eu tenho toda uma estrutura, e eu tenho autonomia universitária, então ninguém se mete aqui no meu... Ninguém coloca a colher na minha sopa, essas coisas todas. Então, eu sou bastante crítico às universidades, em alguns aspectos, mas quero fazer justiça também. Claro, vamos ponderar os 2 lados, né? Ponderar os 2 lados. Agora, eu acho que faltam, sim, e falta liderança no governo, falta liderança no MEC, para poder fazer, sem essa questão ideológica, conseguir conversar com as universidades que têm bastante ideológica, discussão ideológica, tipo assim, não dá, aqui não é intocável, é imexível, aquele verbo do ministro Magre, não, que não pode, e aí não tem nenhum governo que consegue dialogar, e tem que ter muita liderança para dialogar com as universidades. Esbarra na questão ideológica também, né? Na questão política e ideológica também. Tanto que o Bolsonaro queria tirar do MEC, mas não adianta, você pode tirar do MEC e colocar o MEC, mas o dinheiro tem que garantir as universidades. Então, nem o governo tem poder. Veja que temos o 3º ministro do Bolsonaro, não tem poder para fazer isso.
Por quê? Porque é constitucional essa autonomia da universidade. Então, ponto número 1. Então, não vai ser na porrada, vai ser no diálogo. E não tem liderança para dialogar, cara. Não tem. É isso que eu sinto. Falta liderança para dialogar com a universidade, para sensibilizar. Como eu faço com os professores, quando eu faço no Instituto Casagrande, como eu fiz na universidade, na escola que eu liderei, que eu dirigi. Então, ponto importante. Segundo, quando eu conseguir analisar o que a universidade de fato gasta, porque temos universidades e universidades, e aí eu posso separar o joio do trigo e dizer o seguinte, essa verba está sendo destinada errado. Não significa que o aluno da escola pública vai conseguir sobreviver com um pouquinho mais do que isso. Porque vamos pegar, quando eu fui chefe do departamento do ensino médio, eu lembro que um aluno do Cefet, que na época era Cefet, na universidade, do ensino médio custava do Cefet 900 e poucos reais. Todo mundo sabe da qualidade do Cefet, indiscutível, forma grandes alunos, tá? E nós tínhamos o custo de aluno no estado do Paraná, se não me engano, era 80, 70, 60 reais. Ou seja, o Cefet era 12, 15 vezes mais. E era uma referência, porque nós sabíamos que não conseguíamos fazer qualidade com 10, ou com 8, com 12, ou com 40, com 50. Então, está muito distante a verba do aluno. E aí, quando se coloca essa verba do aluno, que se fez o cálculo, não é essa verba que chega na escola, porque isso aí também é um cálculo. Como lá está a pesquisa misturada, aqui está misturado o quê? O desvio de verbas, está misturado toda essa estrutura que eu citei, federal, estadual, municipal, tudo é pago pelo sistema. A água vai pingando e chega não é balde. Que o vai para o aluno lá na ponta, não. Ele paga todos os cargos políticos que estão nos núcleos, não sei, tudo pago por esse dinheiro também. Esse é o custo do aluno. Então, na verdade, não é o custo, não vai para o laboratório, para o livro, para o professor. Vai para as estruturas intermediárias de gestão. E que, na verdade, muitas e muitas vezes não conseguem ajudar na gestão da escola. Muita gente diz assim, pegar fogo no MEC, na Secretaria de Educação. Alguém me disse uma vez que eu estava na Secretaria de Educação, Renato, se pegar fogo na Secretaria de Educação, a escola não muda. E não muda, não. Por quê? Porque a escola toca por si só. É claro que precisa da estrutura administrativa, mas muita coisa tem que ser revista, Paulo. Muita coisa tem que ser revista. E aí o problema é o seguinte, quem tem coragem disso? O prefeito, o governador, o ministro? Primeiro que eu vou ter que brigar com o sindicato, os pais, por exemplo, na escola pública, eles estão satisfeitos com a escola que os filhos têm. A Unesco fez uma pesquisa recentemente, os pais deram nota 8,6 para a escola. Então, é muito. Aí o prefeito, o que ele quer fazer? Ele também vai ter uma dificuldade. E a hora que mexer na estrutura, os professores vão pegar os sindicatos, vão brigar. Precisa de uma grande liderança, para poder, na verdade, propor mudanças. Primeiro tem que mudar a legislação. Não é uma questão executiva, é uma questão legislativa. E a legislativa bate aonde? Bate no cultura. No Congresso. Cultura, Congresso. E o Congresso vai votar naquilo que dá voto para ele. Sim. E, às vezes, quando você vai propor... Vou dar um exemplo. O Beto Richa, governador do Paraná, propôs fechar várias escolas, porque eles têm a questão demográfica, que muitas escolas não têm muito sentido, tem muito pouco aluno. Agora o Ratinho está propondo a mesma coisa. O sindicato vai se opor, os pais, tinha uma escola que tinha 20 e poucos alunos, e os 20 e poucos pais não queriam claro, porque às vezes o filho tem que ir mais longe. Então, a escola... E o Beto Richa acabou, se não me engano, mudando e voltando com o projeto e não votou o projeto, porque começa o sindicato brigando, e aí aquilo custa uma fortuna, porque aquele aluno lá custa uma nota, não custa 40, 80 reais, ele custa R$1.000. 2.000 reais. Tem aluno que custa 5.000 reais. E tem aluno que faz falta na outra ponta. Porque, veja bem, mais uma vez, interesse corporativo do professor que não quer sair da escola, do pai que quer... E daí eu digo assim, não pode mudar. Como se o governo do estado tivesse uma máquina que fazer dinheiro, não tem. Sim. Então, aí o salário do professor é baixo, não tem laboratório, não tem ar-condicionado, infraestrutura, não tem um plano de carreira decente. Por quê? Sim. Porque nós não temos uma boa gestão. Então, chama-se geoprocessamento. E eu trabalhei muito no sistema, e não tem gestor que queira fazer geoprocessamento, porque vai entrar em choque com... Vai esbarrar na questão ideológica, né? Sindicato. O vereador não vai aceitar, aí o vereador vai... O que aconteceu? O vereador vai brigar com o prefeito, o secretário não tem poder daí. Agora mesmo, né, a situação que está acontecendo aqui no Paraná, né, por causa do teste seletivo de professores, está uma briga, eu quero ver quem que vai ganhar essa briga, é o sindicato, é o secretário, é o... Porque, de repente, uma batida no governador muda, eu fico analisando as situações, não estou defendendo nem um lado ou outro, porque tem várias questões erradas dos dois lados. Vamos ser pragmáticos, né?
Paulo tem que fechar daqui a pouquinho, porque eu tenho um compromisso. Mas sim, só para encerrar, então. Na conversa aí, mas tá uma delícia. Não, se deixar, a gente vai embora até. Mas só para fechar, então, Renato, entrando na parte final aqui, todo mundo gostou bastante, também está gostando. Penso que a academia, a universidade deveria ser um ambiente de pluralidade de ideias. A gente fala muito em diversidade, inclusão, mas parece que a diversidade, ela diz respeito só à diversidade de cor de pele, de gênero, de orientação, disso, daquilo, e não da diversidade de ideias. Hoje é sabido que existe uma corrente progressista, esquerdista que seja, que domina um ambiente acadêmico público, principalmente no Brasil e até fora do Brasil. Onde não há espaço para o contraponto, que é acusado de discurso de ódio, de fascista, disso, daquilo. Você concorda que hoje há uma hegemonia de um lado só do espectro ideológico nas universidades, e como já dizia Aristóteles, nós evoluímos através da dialética, da confrontação de ideias opostas, mas para que essa confrontação haja, é necessário que as duas ideias tenham vozes. Hoje, por exemplo, eu também não faço defesa de nenhum governo, nem de outro, nem de uma ideologia, nem de outra. Aqui a gente está numa questão apolítica. Mas, por exemplo, se entrar na reitoria aqui de Curitiba uma pessoa, e eu não estou defendendo o presidente, nem atacando, nem nada, não vou manifestar opinião política nenhuma, mas se aparecer hoje uma pessoa, um aluno, com a camiseta do Bolsonaro na reitoria da Universidade Federal do Paraná, como é que você acha que esse aluno vai ser recebido? Ou alguém conservador, ou alguém com ideais que não corroboram ali com a hegemonia que permanece ali. Como é que você vê essa visão e como é que você pode ter... E não é só no Brasil, se você for também com alguém com uma camisa do Trump lá na Califórnia, nas faculdades, enfim, onde for, também é calado. Existe uma censura, enfim. Como é que você vê a universidade que deveria ser um espaço de livre pensar e livre manifestação de ideias, hoje ser censurado ou coibido por um lado hegemônico da história? Bem, Paulo, primeiro tem que lembrar que as universidades têm um papel de formação do cidadão crítico, e claro que nós temos exageros, porque na formação de uma pessoa eu acabo imprimindo aquilo que eu acredito, e como predomina o pensamento mais de esquerda em toda a área de humanas, não é? Sim, psicologia, humana, pedagogia, a formação humana, história, sociologia. É a formação humana, e ela tem mais aderência com um discurso de esquerda, porque é um discurso, em tese, mais voltado às diferenças individuais. Nós temos muitos traumas de uma ditadura, de um modelo muito... não vou chamar de conservador, mas é conservador, no sentido de termos, por exemplo, vamos pegar o caso do racismo, dívidas assim como a Polônia e o leste europeu tem traumas de comunismo, socialismo também, que é outra, né? Nós temos particularmente dívidas com a comunidade LGBT+, temos dívidas com... Nós temos dívidas, porque eu, por exemplo, fui educado dentro de uma escola extremamente segregadora e excludente, né? Ou em que o negro não tinha muito espaço, em que as pessoas que estavam fora daquele normal. Então, nós chegamos a esse extremo por uma dívida histórica. Então, nós não vamos romper no grito. E os bolsonaristas, ou os que vão lá, talvez, como você citou um exemplo que vai com a camisa Bolsonaro, claro que ele vai entrar dentro de um ambiente de hostilidade. Por quê? Porque predomina esse pensamento. E nós vivemos hoje no Brasil, que eu acho que é culpa dos dois lados ali, desse extremismo, nós vivemos hoje uma situação de uma divisão, de bipolaridade, de uma polarização muito grande, né? Para cá e para lá, que eu não me enquadro em nenhum dos dois. Eu tenho uma... Eu tenho uma visão, mas é longe do extremo. E eu tenho uma visão de centro. Na verdade, quem me conhece sabe disso. Eu sou progressista no comportamento, e aí que a educação ela entra muito na questão comportamental. Então, nós identificamos os educadores como progressistas, né? E aí o governo Bolsonaro não é progressista, ele é conservador. Então, aí é o choque, é no comportamento. Um governo conservador com educadores que aí o educador tem que ser progressista. Aí eu defendo, eu acho que o
eu bato, porque eu lido com... Eu vivo essa realidade da discriminação racial dentro dos lugares, dos ambientes, e dessas questões comportamentais e que as pessoas acabam tendo que engolir. Agora é politicamente correto, mas era bacana fazer a piadinha para aquele que era vitimizado, a lei do mais forte, a lei do mais fraco. Então, eu me preocupo muito, realmente, quando eu assisto uma aula. Eu fiz meu mestrado, meu doutorado. Eu lembro de uma universidade aqui no Brasil, quando eu comecei meu doutorado, que a professora só levava os textos, é claro, de um lado, de uma discussão. De um lado... mais limita daí o pensamento. Me fez falta isso, essa discussão. Você sabe que esse mesmo texto, quando eu fui dar na aula da pós-graduação, quando eu fui para a aula, fazendo o meu doutorado, eu levei esse texto e fui buscar um outro texto contrapondo aquilo. E levei para os alunos, e isso eu falo, tem até um vídeo no meu canal do YouTube, que eu falo, quando falando de escola sem partido, eu levei para os alunos os dois textos, porque eu acho que nós temos que levar para o aluno e permitir, e eles foram construindo uma discussão dos pontos favoráveis e os pontos desfavoráveis daqui, dali, tá? Porque isso é enriquecimento. E eu tenho que permitir, dar essa abertura. E claro que eu, como professor, vou fazer minha análise. Eu sou um líder ali e vou fazer minha análise no final. Eu sempre fazia no final. E eu colocava minha opinião. Olha, eu acho assim, mas respeitando a opinião dos outros, o que nem sempre acontece. Não concordo com você nesse ponto, que nem sempre acontece, que nós estamos devendo, mas eu considero isso, talvez... uma reação do pêndulo, né? Uma reação cultural de um tempo e que vai demorar ainda muito tempo para a gente conseguir estabelecer um diálogo talvez mais frutífero, mais produtivo e mais transformador. Você sabe que eu tenho a teoria do pêndulo, assim, às vezes, por exemplo, o excesso de conservadorismo, traumas que nós temos, de repente esse pêndulo soltou e foi para o outro extremo. E daí, de repente, ele vai arrefecendo, assim, a gente vai chegando a um ponto ali de equilíbrio. Eu acredito que a gente caminhe por uma... Eu vejo que a gente foi para uma outra polarização, para um outro lado. Não... de um para o outro, daí a gente vai chegando mais no meio, assim. Eu acho que o Brasil deve vir para cá, nós estamos caminhando para o centro, e quando a gente fala do centro, não quero pegar aquele centrão político, eu falo assim... Não, sim, um centro de, vou ponderar os dois lados, vamos, né, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu acho que o Brasil é um país do centro, tanto que agora os prefeitos eleitos, a maioria foram do partido... O Brasil é um país do centro, eu acho que o Brasil não é das pontas. Extremos, é uma minoria barulhenta nos dois extremos, né? Mas só para finalizar, então, para te liberar, Renato, que você tem outro compromisso, eu penso assim, até gravei um vídeo no meu YouTube, se o pessoal depois quiser ver no meu canal, que é assim, se eu vou ensinar sobre determinado assunto ou vou formar uma opinião sobre determinado assunto, capitalismo, socialismo, direita, esquerda, aborto, não aborto, qualquer coisa polêmica aí, lockdown, não lockdown, eu procuro fazer assim, em vez de me fechar numa bolha que é potencializada pelo algoritmo das redes sociais, que acabam me abastecendo só de pensamentos que corroboram aquilo que eu já imagino, que eu já tenho uma pré-crença, eu costumo falar, olha, quem é a favor de X é a favor de X por causa de A, B, C, D e E. Aqui estão os 5 melhores argumentos de quem é a favor desse lado. Em contrapartida, quem é a favor de Y é a favor de Y por causa de A, B, C, D e E. Aqui estão os melhores argumentos ali. Avalie os dois lados, pondere e forme a sua opinião. Só que o duro é que hoje não acontece isso. A pessoa não tem a ideia de quais são os argumentos, os principais argumentos de quem pensa diferente, e aí acaba se fechando e criando esse clima de hostilidade, que hoje gera um ambiente tóxico. E muitas vezes, por exemplo, a gente tem que medir as palavras, o que fala, o jeito que fala, porque às vezes anos de reputação que você constrói é um tweet mal colocado ali que tua reputação vai por água abaixo. E é um ambiente tóxico e complicado de viver assim também nessa realidade. Mas quero lembrar também que quando as pessoas não mediam as palavras, elas ofendiam os outros e ficava por isso mesmo. Né? A piadinha racista que rolava solto, na sala de aula, inclusive, não se importava com o João, que era preto, que ficava lá no cantinho, e ele guardava aquilo lá, porque ele não tinha voz. Então, era cômodo eu fazer aquilo lá, e eu ia para casa confortavelmente, porque tinha a piada racista e tinha um preto na sala de aula que aguentava aquilo. Então, eu esqueci de ver, como você acabou de falar, que a educação do início da escola, do 0 aos 7, dos 7 aos 14 anos, que é fundamental, que transforma pessoas, nós criamos traficantes dentro da escola com racismo, nós criamos, na verdade, marginais na escola, ou melhor, nem criamos, nós excluímos da escola, nós mandamos embora por causa de comportamentos homofóbicos, por causa de comportamentos racistas, porque comportamentos, na verdade, contra a pobreza. Então, Paulo, é complexo isso aí, esse tema eu tenho que fechar com você,
Sim. Mas eu fico o convite, eu adorei debater isso. Eu acho que o pessoal estava mandando perguntas, eu gostaria que você fizesse depois, talvez desse uma lidinha nas perguntas que estão aí, porque eu não vou poder conseguir responder. Sim. E eu me comprometo a gente voltar a discutir esse tema, porque eu adoro, não tem problema. Bacana, eu tenho e eu revelo aqui, eu tenho uma visão mais conservadora, mas não sou malvado, não, pessoal. Eu olha, amo os gays, não, negros, para mim são todos iguais. Tem gente, inclusive, conservador aqui, mais conservador. Eu, na verdade, eu sou o filho de um pai. Meu pai era do DEM, da PSD, PDS, Arena. Meu pai era a favor da ditadura quando era criança. Eu já não era, porque mais subversivo. Eu era mais visualista, mas eu nunca. É que a formação do educador, né? Mas eu não penso que abraça a bandeira da esquerda, alguém colocou ali assim, mas o que a esquerda fez, não sei o que lá. Não vou entrar nessa questão, tem muito problema com a esquerda, muito problema com a direita, meus amigos. Mas eu acho que tem gente boa e ruim dos dois lados, assim, não dá para demonizar. Eu vou para um outro lado também, então nós temos um amigo comum que é o Pio, e que eu adoro, e que é liberal na economia, então eu não vou poder aprofundar, porque é uma discussão bem interessante, eu estou realmente com horário. Vamos marcar uma outra aí, Renato, que vai ser interessante a gente falar só sobre o debater mesmo amistosamente aí. Vamos debater tranquilamente, convidamos vocês que estão assistindo a gente. Cobrem depois aí. A sala aqui no YouTube do Instituto tem 311 pessoas. Fique com a gente, acompanhe nosso Instagram, que a gente vai voltar a esse debate. Vocês querem que vocês participem com a gente, coloquem perguntinhas e vamos voltar com a gente para debater, que é o maior prazer debater isso aí. Da mesma forma, muito obrigado, viu? Tem que lembrar que amanhã nós temos um simpósio às 15h de neurociência, vem com a gente, bem bacana. Legal. Inscrições gratuitas no site do Instituto Casagrande, a Marta Helvas, Célia Godoy, Fernando Leiria, 3 grandes especialistas discutindo a neurociência. E a semana que vem, Paulo, se não me engano, quarta ou quinta-feira, tem que ver no site, nós vamos discutir racismo, diversidade, vamos ter uma transexual e uma que tem um filme que eu recomendo que você assista no Canal Brasil, Meu Nome é Jaque, é um documentário dela, ela é uma pessoa internacional, ela tem uma vida linda. Meu nome é Jaque, a Jaqueline Cortez vai estar comigo na semana que vem. Vamos falar sobre racismo na infância e vamos falar sobre inclusão. Então, maravilha. Fica o convite. Eu tenho que ir embora. Valeu, Renato. Obrigado, viu? Até a próxima, viu? Um abração. Obrigado pela participação aí. Tchau, tchau. Beijo. Valeu, pessoal. Olha só, uma conversa bem bacana, né? Tanto com o Ronaldo como com o Renato. Eu vou fechar o evento aqui. Quem já fez... Deixa eu até observar esse comentário, os comentários, que dá para ver assim o feedback. Quando eu estou conversando com ele, eu não consigo ficar prestando atenção, porque meu foco está ali. Mas eu vi aqui a gente falando que tem a fala tendenciosa. Talvez eu não tenha me expressado bem, eu busco sempre fazer um contraponto, sabe? Eu enxergo assim, como eu falei, eu procuro entender os dois lados do argumento e depois formar minha opinião, mas eu não sou extremista nem de um lado nem de outro, respeito, tem pessoas de todos os espectros aí, respeito todos os seres humanos iguais, enxergo uma alma ali dentro de cada pessoa, independente de idade, nacionalidade, cor, gênero, orientação sexual, qualquer coisa. Então, amor, respeito, isso daí em primeiro lugar, respeitar o ser humano em primeiro lugar. Tenho consciência também de todas as atrocidades que foram feitas, que precisam ser corrigidas, e uma série de coisas. Então, é sempre bom a gente discutir, e para que a gente possa discutir, tem que haver esse ambiente amistoso, como houve entre mim e o Renato, né? Ali, um diálogo construtivo, sem querer xingar, atacar, inimigo, demonizar. Eu acho que a gente pode aprender muito sempre uns com os outros. Que mais? Se vocês têm alguma presença no simpósio... não tem lista de presença, tá, pessoal? Quem colocou e fez a inscrição já vai, entre hoje e amanhã, vai receber o certificado. Não precisa ter lista de presença. O importante é o respeito de opiniões. Bacana isso aqui, Sandutou, isso aí. Respeitar qualquer uma que seja. E a gente buscar mais ser brasileiros, né? Assim, olha, independentemente se você é de esquerda, direita, partido, não partido, olha, somos todos brasileiros, todos queremos um caminho melhor aí, vamos tentar aprender com outros, se ajudar e caminhar na mesma direção. Tá. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, senão eu vou encerrar. Deixa só um convite, então. Para vocês que estão aí, são 300 pessoas ainda assistindo. Se vocês não se inscreveram, convido vocês a se inscreverem no meu canal, Paulo Machado.
é fácil achar no YouTube, tem no meu site também. E também, quem quiser um processo de formação, eu tenho um programa de coaching online, quem quer se desenvolver, quiser conhecer, é só acessar vidadosucesso.com, é baseado no meu livro. Inclusive, meu livro está disponível gratuitamente no meu site, você pode baixar o PDF, está aqui. E gostaria de receber o certificado. Em questão de nome, isso daí, pessoal, é automatizado, tá? Então, o certificado, ele vai com o nome que você colocou na hora da inscrição. Ele não é feito um a um, uma pessoa que vai lá e escreve o nome de cada um, tá? Então, o nome que você se cadastrou na hora da inscrição é o nome que vai ser colocado no certificado. Teve aqui, não teve lista, gratidão. Imagina, gratidão a vocês. Olha, fico feliz que vocês tenham gostado aqui. Desculpe qualquer coisa aqui que não tenha saído do agrado. Eu vou deixar uma última vez o link para a inscrição. Para quem não se inscreveu ainda, está aberto ali. Se quiser receber o certificado, depois vai cessar, tá? A partir do momento que eu fechar aqui, vão encerrar as inscrições. E agradeço, então, a presença de todos. Aqui a gente conclui, então, o simpósio que começou lá atrás, que o Renato não pôde participar, mas valeu até a pena, porque daí a gente teve mais tempo aqui para conversar com o Ronaldo, com o Renato, e espero que vocês possam ter saído enriquecidos dessa experiência, tá bom? Meu contato, meu site, paulomachado.com. Sempre muito bem-vindos, mandem perguntas, é um prazer ter vocês aqui. Aos professores, meu eterno respeito, porque vocês são heróis, são a base do crescimento da nossa sociedade, da educação. Aos docentes, aos diretores de escola pública, em escola particular, privada, todos que de alguma maneira estão ligados à área de educação. Meu muito obrigado como cidadão pelo bem que vocês fazem pelo nosso país, e espero que vocês possam aí aproveitar esse momento de pandemia que infelizmente nos acometeu aí em 2020 para refletir, aproveitar, assim, tentar tirar algo de bom, de positivo, assim, criar algumas reflexões sobre o seu futuro, sobre sua vida, sobre sua carreira, o seu propósito. São esses momentos que nos convidam também a gerar mudanças que a gente vive procrastinando na vida, e às vezes é alguma coisa assim que muda fora, que finalmente faz a gente parar de procrastinar, mudar e começar a ter uma vida melhor. Então, fica aí. O programa de coaching online, eu esqueci de falar, ele tem um módulo gratuito para você testar também. Então, você vai lá, testa, faz o primeiro módulo, pode viver, sentir na pele essa experiência ali, tem o teste grátis, e se você gostar depois, você pode fazer o programa completo, se fizer sentido, tá bom? Fica o convite, muito obrigado, mais uma vez, um abraço a todos, e até um próximo evento. Valeu, pessoal, um abração.